Fala galera, beleza? Shazam direto do Geek Nerd Discovery e hoje a gente tem um assunto sensacional para você. Você que curte figuras de ação ou bonequinhos, você que é da galera da antiga, hoje a gente vai falar sobre os colecionáveis da Diagostini, sobre o Street Fighter. Eu trouxe alguns itens aqui, eu garanto que você vai se divertir nessa aventura. Vem com a gente! Beleza, galera? Shazam aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre os bonecos da Diagostini, ou figuras de ação. Você que curte Street Fighter? Nossa, hoje a gente tem um material aqui sensacional para mostrar para vocês. E uma dica aí, se você não tá sabendo, a Diagostini tá com uma promoção incrível para essas figuras de ação aqui, ó. Eu trouxe alguns outros itens do Street Fighter. Eu acredito que a gente vai expandir um pouquinho o nosso assunto, falar um pouquinho da história desse game que foi incrível, criado pela Capcom. Mas antes, eu gostaria de lembrar para você sobre a nossa campanha no Apoia-se, que está na descrição desse vídeo aí, e os nossos infoprodutos também. Dá uma olhada lá que eu garanto que você tem uma opção muito bacana de jogos, cursos, vale a pena você dar uma conferida, beleza? Bom, voltando ao assunto, eu tava essa semana pensando assim, poxa, não era legal falar sobre figuras de ação, colecionáveis? É uma coisa que eu adoro colecionar, adoro trabalhar, vivenciar isso, eu adoro bonequinho. Na minha infância, particularmente, eu acho que eu brinquei mais de boneco, tanto dos bonecos do Forte Apache, fazendo paraquedas e jogando ele na rua, prendendo no fio, no poste, quanto em casa ou com os amigos. É sempre legal para a galera que vivenciou isso a década de 80 e 90, hoje está revivendo isso. E a gente tem grandes nomes lá que não podem deixar passar despercebido. Hoje eu vou falar sobre essa coleção aqui, ó, Street Fighter. É uma coleção vendida pela Diagostini aí. Você pode adquirir no site deles. Eles estão com uma promoção inicial, ó. Planeta Diagostini, vem assim, ó. Eu vou abrir esse pôster aqui para você e vou falar um pouco sobre o tema, né? Street Fighter. Olha que bacana. Ó, já começo pirando quem é fã do game, do jogo. Deixa eu abrir isso aqui, que isso aqui, cara, é sensacional. Ó, tem muita informação nesse pôster aqui, ó, mas eu quero dar uma... Ó, eu vou botar aqui nessa câmera aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Ficou melhor? Então, esse panfleto aqui, esse pôster, né? Ele é o pôster inicial que vem com as duas primeiras figuras de ação da Planeta Diagostini, que é o Ryu e o Ken. Acho que todo mundo já conhece o game. De repente, a história ficou um pouco, às vezes, despercebida. Vou abaixar um pouquinho aqui para ficar melhor. Bom, eu gostaria só de dar uma pincelada e mais mostrar o que eu trouxe hoje para você aqui, essa dica que eu acho que é fundamental para quem coleciona figuras de ação. Bom, os primeiros dois, ó, tá aqui o Ken. Olha que lindo, sensacional, ó. Vou virando ele aqui, ó. E o Ryu. São as duas primeiras figuras de ação para quem assina esse pacote. Eu tenho dois amigos em especiais. Eu queria mandar um abraço para eles dois, que eu dei a indicação e eles estão adorando receber isso. É o Leonardo e o Wagner. São dois amigos e clientes da loja que eu acho o seguinte, como você é colecionador ou você é amante de bonequinhos, coleções, às vezes você deixa transparecer isso para os seus amigos e fala assim, olha, nem sempre eu acho que você vai conseguir comigo aquilo que você gosta. E a Diagostini está com essas figuras de ação sendo vendidas mensalmente e por um preço inicial até legal, depois dá uma aumentada um pouquinho, mas eu acho que vale muito a pena.
E hoje a gente vai falar de uma maneira geral dessas figuras de ação, né? É um título bem conhecido da galera aí. Começou lá em 87, com o jogo sendo criado pela Capcom, né? Foi uma franquia de sucesso. E inicialmente o jogo não teve uma história muito explicada. Era um jogo de luta, um campeonato mundial, onde os dois protagonistas, esses dois caras aqui, né, começam a jogar. Esse cara aqui, inclusive, o Ken Masters, ele só foi desenvolvido para ser o controle 2 dos arcades, para a galera poder jogar contra o Ryu. Inicialmente, tinha até um protótipo que foi lançado lá acho que uns 2, 3 anos antes, em 85, se eu não me engano, que é o primeiro, seria o primeiro Street Fighter, mas que tem uma história que não seria a história inicial. O jogo começa mesmo com Street Fighter 2 para Super Nintendo. Hoje eu não trouxe o Super Nintendo aqui, que ficaria muito óbvio até. Eu trouxe o Mega aqui, que é um videogame até que tem uma velocidade um pouco mais bacana, assim, mais rápida, né? Os amantes aí da Nintendo depois vão me crucificar, mas os ceguistas aí, dá uma força no like aí, curte e compartilha, que eu garanto que vale muito a pena. Ainda mais jogar nos botõezinhos do Mega de 6 botões, fica mais fácil que jogar nos controles do Super Nintendo. Bom, eu trouxe muita coisa aqui e eu gostaria de mostrar o mais breve possível para não ficar muito extenso esse vídeo. Esse cara aqui é o Guile, ele não é da coleção da D'Agostini, mas eu consegui ele há um tempo atrás, então saiu numa promoção numa loja próxima aqui da minha cidade, eu acabei comprando lá e coloquei na loja, depois acabei até negociando ele. Ele é um pouquinho diferente do Guile da D'Agostini, ó, que é uma figura de ação sensacional. Ó, deixa eu colocar ele de lado aqui, ó, me mostrando. É um pouco diferente, né? Esse aqui com riqueza de detalhes, mas eu acho que vale a pena para quem é amante aí, para quem curte. Eu gosto lá na loja de sempre ter itens. Olha, eu tenho até chaveirinho que eu trouxe aqui para mostrar pra galera. Esse é da Chun-Li, do Zangief e do Ken. Ó, vou mostrar aqui nessa câmera aqui que fica melhor. O Ken ou o Zangief. Muito top, né, mano? Chaveirinhos são demais. Bom, vamos falar de cada um, senão eu vou ficar muito extenso. O joguinho do Play 4, o último do Street Fighter, eu trouxe, queria mostrar pra galera. Esse é o último jogo da franquia. Acho que quem curte Street Fighter gostou muito, mas o 4 fez bastante sucesso para quem curte games aí, jogos de luta. Vamos falar um pouco sobre os personagens. A princípio, a história é fundamentada no Ryu. O Ryu, ele é um lutador forjado, né, um karateka que é órfão e ele é criado no Japão. E o sonho dele é participar de um campeonato mundial contra o Bison, que é esse cara aqui, ó. A gente teve até essa parte definida em alguns gibis, em alguns mangás, né? Hoje eu trouxe aqui os 2 mangás raros do Street Fighter. Então ele luta contra esse cara aqui, para quem jogou no Street Fighter. Depois eu vou falar sobre o nome dele, que foi trocado. O nome do Japão era um e o nome dos Estados Unidos era outro. E a gente tem o Ken, que seria o mesmo personagem com os mesmos golpes, só que mostrando de uma forma diferente. Ele não é canônico, tá? No primeiro, conta a história depois do gibi que teve um campeonato nos Estados Unidos que ele se torna campeão lá. Mas no jogo mesmo, na história, como personagem, ele não era um personagem que você deveria jogar até o final para chegar ao chefão, para você passar por isso. E eu trouxe aqui, para ilustrar isso, todos os gibis da época, para a galera que curtia, colecionava. Eu deixei separado aqui, ó.
Esse aqui é do Saturn, mostrando o filme, ó, que saiu, que foi Street Fighter, a batalha final com o Van Damme. O filme foi até bem ruim, a galera ficou um pouco decepcionada na época, mas eu sempre fui rato de locadora. Então, quando saiu o filme, eu fui o primeiro a alugar. Ó, mais um gibi contando a história. Esse daqui é o Herói Gold. Street Fighter Ken Ryu em ação. Ó. O gibi sempre foi muito importante para contar a história de um personagem, de um game. A galera da antiga que gostava de jogar no console, às vezes, para passar de uma fase ou vencer um vilão, precisava de um gibi para poder ilustrar, para conhecer a história. Olha, mais um gibi com matéria do Street Fighter. Então a gente tem muita história desse game nostálgico para contar aqui. Deixa eu mostrar esses dois mangás aqui, ó. Esse aqui conta a história do Ryu com o Ken, ó. Deixa eu mostrar a capa. É um mangá, então ele não começa aqui, ele começa aqui atrás, ó. Né, de trás para frente. Deixa eu mostrar a arte dele aqui, ó. No primeiro, no início, o Ryu entra em combate com o Sagat, tá vendo aí? É bem legal. E olha o Sagat da D'Agostini, como veio. Vou pegar ele aqui, ó. Olha, galera. Tá muito, muito show. O maior lutador de Muay Thai. Depois, no segundo mangá, já o Ryu e o Ken, já com a Chun-Li, vêm em combate contra o Bison. Deu pra ver? Sobre esse material que eu trouxe, o material adicional, é mais para ilustrar tudo aquilo que compõe o tema Street Fighter. O programa de hoje eu trouxe aqui um cartuchinho do Mega mostrando aí o jogo, mas eu quero mesmo mostrar as figuras de ação e apresentar cada uma a vocês. Já mostrei o Ryu, o Ken, agora eu vou mostrar o Zangief. Olha que lindo. Olha o Blanca, galera. Galera que ficava revoltada jogando no arcade, no barzinho da esquina. Às vezes jogava contra ele ficava dando aqueles choquinhos. Ficou muito massa. Olha o detalhe da correntinha no pé dele. E esse personagem saiu muito zoado no filme A Batalha Final, que eu falei aqui. Olha a Kami. A Kami ficou muito bonita, ó. Olha o detalhe no cabelo esvoaçado. Como vários personagens da cultura japonesa, é um pouquinho erotizado, né? Como a Chun-Li. Ó, deixa eu mostrar a Chun-Li aqui também, ó. Que eu achei massa. Tem um detalhe muito interessante que eu, quando eu recebi, comentei com a minha esposa, é que a coloração da perna da Chun-Li, ela é diferente dos braços. E no jogo e no desenho também é. Ó, tá rolando lá o Vega lá. Vamos pegar o Vega aqui. Ó. Muito bem feito. Acho que vale muito a pena. Essas figuras de ação estão saindo por volta de 100, 100 e pouquinho, tá? Cada uma. Às vezes a gente encontra no marketplace aí quem está se desfazendo, quem começou a colecionar, fez o pacote e não deu continuidade. Ó. Eu vou deixar esse cara separado aqui, ó, junto com o Bison e o Balrog. Vou mostrar o Balrog aqui.
O boxeador. E vou falar sobre essa curiosidade, que é uma curiosidade, acho que quem é fã já conhece, mas às vezes a galera mais nova, acho que eu não mostrei, foi o Dhalsim e o Akuma. Olha o Dhalsim. Olha o detalhe das caveirinhas no pescoço, galera. Essa figura de ação ficou muito show. Eu adorei. Deixa eu colocar esse cara aqui. O Guile eu já mostrei, mas vou fazer questão de mostrar de novo, que foi um dos que eu mais gostei. Da Força Aérea Americana. Vou botar o bicho aqui. A Chun-Li aqui. Vou mostrar o Akuma. Galera, muita gente não sabe, mas esse personagem é uma mentira de 1º de abril. Você já ouviu essa história? A história é a seguinte. Uma revista especializada em games, na época do lançamento do Street Fighter, lançou uma mentira em 1º de abril, lá nos Estados Unidos, dizendo que se você chegasse com um personagem com o score alto e não tivesse nenhum tipo de dano de saúde na barra de saúde lá, você liberava um personagem especial. E aí a Capcom adorou a ideia e criou a Akuma. Então, inicialmente, a molecada viu essa história na revista e ficou jogando desesperado. E não o liberava nunca. No jogo seguinte, veio esse. E ele é canônico, tá? Ele entrou na história do Street Fighter. Ele, na verdade, é irmão do mestre do Ryu e do Ken, e que tem um desentendimento, porque ele queria pegar um poder, aí ele vai para as montanhas, depois ele retorna à vila e destrói a vila inteira, ameaça todo mundo, e uma criança dessa vila é salva. Essa criança é o Ryu, galera. Então ele entrou numa história muito bacana do Street. Para quem não conhece, deixa eu colocar o Ken aqui. Essa aqui. O Ryu, e contar para vocês sobre esses 3 personagens que são bem interessantes. Eles tiveram um fato que no Japão eles se chamam de forma diferente e nos Estados Unidos outra. Quando eles vieram com o desenho aqui para o Brasil, o desenho tinha o nome dos personagens japoneses, só que no jogo os nomes deles eram americanos. A treta começa com esse cara aqui, ó. É o seguinte, esse personagem, ele foi baseado no Mike Tyson. Mas quando chegou nos Estados Unidos, para não criar uma treta e arrumar processo judicial, eles mudaram o nome, tá? A princípio era Mike Bison, né, que seria o nome desse personagem. E esse aqui, ó, era o Balrog. E aí, esse daqui era o Vega. E aí eles mudaram tudo, porque não podia nos Estados Unidos ser esse daqui, porque senão haveria processo. Na época, o Mike Tyson estava no auge ainda, então, com certeza não tinha direito autoral, eles não tinham nem contrato, nem nada conversado com os empresários do Tyson para criar um personagem para um jogo de luta que fosse baseado nele. Então, eles alteraram os nomes. Isso aí que foi muito interessante para a galera. Depois, quando chegou aqui no Brasil, os personagens tinham um nome mudado, iguais aos que estavam nos Estados Unidos. Mas no desenho, quando chegou aqui a primeira série animada de 26 capítulos, essa série animada, ela foi totalmente diferente, porque tinha os nomes dos personagens em japonês, né? O que foi lançado no Japão. Sobre essas curiosidades, eu queria chamar a atenção para vocês para os gibis que acompanham cada figura de ação. Ó, do Ryu conta a história do personagem, fala sobre como ele foi criado, os momentos, os golpes. Tem esse pôster aqui no meio, olha que bonito. Cada personagem acompanha uma revista dessa, mostrando a história. Então você que curte aí, ó, esse é do Ken. Olha o Akuma.
Ô, Vega. Deixa eu passar aqui, ó, rapidinho para vocês. Acho que vale muito a pena mostrar. É a história de cada personagem, os momentos do jogo. Vem um pôster, ó, no meio da revista. Todas elas acompanham, ó, do Bison, ó, o Gimli, o Zangief. E essa coleção, ela não acaba aí, tá? Ela continua. Muita gente, de repente, está se perguntando aí, faltou o Honda, faltou outros personagens. Tá faltando sim, galera, porque eu não completei ela, tá? Eu só comecei a comprar e eu tô na metade do caminho. Ó o Balrog. Cada revista dessa, ó a Kami. E a Chun-Li. Eu acho que vale muito a pena de você adquirir, se você tem possibilidade, se você curte. Eles estão inicialmente sendo vendidos pela Planeta DeAgostini, e tudo que a Planeta DeAgostini lança no mercado se torna altamente colecionável ao longo do tempo, se valoriza. Um exemplo que eu gosto de dar muito é que alguns anos atrás eles lançaram um bonequinho do Naruto por volta de R$15 e eu comprei 10 unidades. Hoje esse bonequinho do Naruto está valendo entre 50, eu já vi até R$100 de valorização. Então, essa empresa aqui, ó, uma empresa para quem curte colecionar, vale a pena. Os primeiros são sempre baratinhos, mas ao longo do tempo eles vão ficando mais caros. Mas vale a pena você comprar como investimento para você agregar não só para a sua coleção, mas para você também comercializar ou vive de coleções, como é o meu caso. Fica essa dica aí. Beleza, galera? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, fala aí nos comentários se você curtiu desse vídeo, compartilha, chama a galera, dá essa força pra gente. Fui!